Professor, Opa, eu fiquei com duas dúvidas, estudando o conteúdo da aula passada. Eu queria só lhe perguntar antes da gente começar, pode ser? pode ser, pode ser. É, a primeira é assim, apesar de não ser a mesma coisa, né, que o senhor falou, mas a República Federativa do Brasil e a União, elas têm o mesmo chefe, que no caso seria o presidente da República? Boa pergunta, ó, pessoal. A gente vai explorar com mais detalhamento um pouquinho mais à frente, mas só antecipar. A União, qual é a natureza da União, tá certo? A natureza da União, ela é um ente federativo, tá certo? É um ente federativo. Essa é a natureza institucional da União. A União, ela não é um Estado soberano, ela é um ente federativo, tá certo? E, do ponto de vista jurídico, nós dizemos que a União, ela possui personalidade jurídica, é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa jurídica que existe dentro de um Estado. Então, é uma pessoa jurídica de direito público interno, tá certo? Ela não existe no plano das relações externas, das relações internacionais, como Estado soberano. Ok. Só que quem nos representa no plano externo é a República Federativa do Brasil. E, para agir em nome da República Federativa do Brasil, são necessários alguns agentes públicos, alguns órgãos, né? Nós adotamos um sistema no Brasil de que os agentes e órgãos que são utilizados a serviço da República Federativa do Brasil, eles foram aproveitados de um dos entes federativos. Nem sempre ocorre nos estados desse modo. Você poderia ter uma estrutura própria para a República Federativa do Brasil, por exemplo. Mas aqui no Brasil, nós temos alguns agentes e órgãos da União, que estão inseridos na estrutura da União, tá bom? E que são, digamos, emprestados para a República Federativa do Brasil, para agir em nome da República Federativa do Brasil. Por exemplo, o presidente da República, quando ele está gerenciando a União, ele está exercendo a função de chefe de governo. Do mesmo modo, de Estado, quando ele está gerenciando o Poder Executivo Estadual, ele está operando como chefe de governo estadual. Quando um prefeito está dirigindo o Poder Executivo Municipal, ele está atuando como chefe de governo municipal. Agora, quando o presidente da República, que é um agente da União, opera em nome da República Federativa do Brasil, ele está atuando não como chefe de governo, ele está atuando como chefe de Estado. Deu para entender? Então, há alguns agentes e órgãos da União, eles são utilizados para operar em nome da República Federativa do Brasil, tá bom? Então, você vai ter essa realidade aqui no Brasil. O presidente da República, ele acumula dois papéis. Ele é, ao mesmo tempo, chefe de governo de um ente federativo, à semelhança dos governadores e prefeitos, mas, ao mesmo tempo, ele age como a figura de representação externa do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil, ele age como chefe de Estado, tá bom? O Congresso Nacional, às vezes, ele aprova, por exemplo, normas que só afetam a União. Nesse caso, ele está agindo como parlamento federal, digamos, parlamento para a União. Mas existem certas normas que o Congresso aprova, como, por exemplo, essas emendas constitucionais. Existem normas que o Congresso aprova que não afetam apenas a União, afetam a todo o Estado brasileiro. E, nesse caso, ele está atuando como órgão da República Federativa do Brasil, só para você ver. Tá bom? Eu acho que foi o Pedro, não foi que fez a pergunta? Pedro, Foi, então, professor, foi eu. tá Obrigado. bom? Então, alguns agentes e órgãos da União, eles são colocados em certos contextos a serviço da República Federativa do Brasil, operando em nome não da União, mas em nome da totalidade do Estado brasileiro, tá bom? Tá Eles certo. têm certas ações e certas decisões que vão afetar não apenas a União como ente federativo, mas toda a estrutura do Estado brasileiro, tá Entendi. certo? A outra, eu acho que é até mais curta, que eu sou naquela THIV, né? Fala da questão da responsabilidade, que no caso do Brasil é um impeachment. Aí eu queria saber se todas as repúblicas têm esse mecanismo, ou, não, ou mesmo que não seja um impeachment, um parecido, né? Que exerça a mesma função. Eu não saberia te afirmar se todas as repúblicas, no direito constitucional de todas as repúblicas, há previsão disso. Eu suponho que sim. Eu nunca vi nenhuma ressalva, mas eu não tenho como te afirmar categoricamente que todas as repúblicas do mundo evidenciam esse tipo de instrumento, né?
é uma característica típica, de forma que, via de regra, as repúblicas contemporâneas, né, as repúblicas contemporâneas, né, eu não estou falando, por exemplo, a República Romana Antiga, não. Estou falando das repúblicas contemporâneas, elas, via de regra, evidenciam. Agora, não saberia te afirmar se existe algum país republicano em que não há algo como o impeachment. Mas, muito provavelmente, deve haver algum instrumento equivalente, tá certo? Não, Deve haver. era justamente isso. Eu queria saber se era um mecanismo assim comum da ciência política para as repúblicas. Da ciência política, sim. Da ciência Tá política, ótimo, tá bom. em termos Obrigado. de teoria, a ciência política, quando vai tratar dessa matéria, ela fala do impeachment como instrumento de responsabilização. Pode ser até que haja alguma denominação equivalente ou diferente em outras realidades constitucionais, né? Mas, via de regra, na República há essa característica, nas repúblicas contemporâneas. Tá bom? Meus amigos, vamos voltar agora à temática de hoje. Olha, boa tarde a todos, retomando aqui as análises. Meus amigos, olha, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a Federação Brasileira. Na aula passada, nós vimos que o Estado ele tem uma constelação de funções, funções públicas, funções estatais. Nós podemos dividir essas funções em dois grupinhos, as funções políticas, que são as funções superiores, as funções responsáveis pelas decisões públicas superiores, e as funções administrativas, que são as funções de execução concreta dessas decisões políticas. Então, nós temos dois conjuntos de funções, as funções políticas e as funções administrativas. Bom, essas funções, meus amigos, elas podem ser organizadas segundo diferentes padrões. E nós vimos que a ciência política nos aponta dois padrões básicos, mas, em verdade, a ciência política ela vai além, ela vai identificar figuras intermediárias. O fato é que nós temos dois padrões: o Estado unitário, marcado por uma centralização político-administrativa, ou seja, um poder central vai ser o responsável por todas as funções políticas e administrativas, e, em regra, no Estado unitário, você vai ter um só governo, um só legislativo e pelo menos na forma pura, você vai ter um só governo, um só legislativo. Já existe um outro padrão, né, um outro padrão de Estado, de organização do Estado, organização político-administrativa do Estado, que é o Estado federal, a federação, também chamado de Estado complexo, composto ao plural. E na federação você vai encontrar a principal característica da federação é a descentralização política-administrativa. Significa que as funções políticas e administrativas são distribuídas entre diferentes esferas autônomas entre si, esferas político-administrativas, que são chamadas de entes ou entidades federativas ou federadas. Vimos no Brasil que o modelo atual de organização do Estado é o federativo, a Constituição é bem expressa quanto a isso, e, inclusive, isso é uma cláusula pétrea expressa da Constituição. Vimos que o nosso Estado ele tem como denominação oficial República Federativa do Brasil, o Estado como um todo, mas internamente, como ele se organiza sobre a forma federativa, nós vamos ter entes federativos, que são especificados no artigo 18. A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. O Gabriel fez até uma pergunta na aula passada, e eu já disse que a Constituição proíbe que qualquer desses entes se retirem da federação, né? Que haja fragmentação territorial da Federação Brasileira. Disse para vocês que a República Federativa do Brasil não se confunde com a União, disse que a República Federativa do Brasil é o todo, não é o Estado brasileiro soberano, é a Federação Brasileira como um todo, e ela é reconhecida no plano internacional como pessoa jurídica, uma pessoa jurídica de direito público internacional, a exemplo do Estado alemão, do Estado norte-americano, do Estado italiano, né? E disse que a União não é um Estado soberano, ela não é reconhecida nas relações externas como um Estado soberano. A União é uma parte interna de uma federação. Ela não tem independência em relação à federação, ela não tem soberania, considerando-se isoladamente. A União é uma parte da Federação Brasileira, ela tem a natureza de um ente federativo. Para os fins internos da federação, a União é reconhecida como uma pessoa jurídica, mas uma pessoa jurídica que existe no universo institucional interno do Estado brasileiro. Ela existe no âmbito nacional, como pessoa jurídica de direito público interno.
E eu disse para vocês que o ideal é afirmar que há esferas federativas, né, porque não há subordinação hierárquica entre elas, tá bom? É mais adequado do que falar níveis federativos, né? Esferas federativas. Embora na prática seja muito comum, inclusive em livros de direito constitucional, o uso da expressão níveis federativos. Bom, disse para vocês que não se deve aplicar o conceito de soberania a um ente federativo isoladamente, nem à União, nem aos Estados-membros, nem ao Distrito Federal, aos municípios, porque a soberania é uma característica que envolve, por exemplo, a ideia de independência no plano das relações internacionais. E no plano externo, a União, ela anda casada com a Federação Brasileira, então ela não é independente. Né? E disse que os entes federativos, entre si, eles não têm subordinação hierárquica, entre si eles têm uma qualidade institucional que se chama autonomia. De forma mais precisa, se chama autonomia político-administrativa, tá bom? Autonomia político-administrativa. Significa que eles têm capacidade, à luz da Constituição Federal, de desempenhar certas funções políticas e administrativas de forma autônoma, sem estarem subordinados aos outros entes federativos. Tá? Autonomia. Bom, autonomia ou autonomia político-administrativa. Bom, e disse para vocês, meus amigos, que quem é que a Constituição qualifica como ente federativo? A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios. Se aparecer qualquer outra realidade institucional, como territórios federais, distrito estadual, região metropolitana, aglomeração urbana, micro-região, mesorregião, macro-região, não importa. Região, essas outras estruturas institucionais, elas não são reconhecidas como entes federativos. E é importante que vocês assimilem essa informação, porque no módulo 2 você vai ver. Mas, afinal de contas, um ente, quando uma Constituição qualifica uma instituição como ente federativo, quais são as características que esse ente federativo adquire? Vocês vão ver no módulo 2 claramente quais são. E isso não existe, por exemplo, na região Nordeste, ou numa região Sul, ou numa micro-região, ou na região metropolitana de Fortaleza, num território federal, numa regional de Fortaleza. Não existe essas características, esse pacote de características, porque essas outras realidades institucionais, elas não têm a natureza de ente federativo. Para terminar a aula passada, eu falei para vocês que a União também é chamada de ente federal, ente nacional ou ente global. Ente federal, ente nacional, ente global. A União ela tem uma característica que ela exerce um conjunto específico de funções políticas e administrativas, mas ela alcança todo o território nacional. Então, na Bahia, a União atua, no Rio Grande do Sul, a União atua, na Amazônia, a União atua em todo o território nacional. Os Estados-membros, eles também são chamados de entes regionais, os municípios de entes locais, e o Distrito Federal, ele tem uma característica que ele é denominado de um ente híbrido ou misto. Por que é um ente híbrido ou misto? Eu disse para vocês da seguinte maneira, olha, pessoal, o Distrito Federal, geograficamente falando, é uma área, tá certo, aqui encravada em Goiás. Cuidado que, embora geograficamente ele esteja localizado aqui no centro-oeste, aqui dentro de Goiás, a única relação entre Goiás e o Distrito Federal é a relação geográfica, porque, na realidade, os dois são como se fossem dois Estados-membros diferentes, tá bom? Dois Estados-membros diferentes. Não vá dizer que o Distrito Federal, enquanto instituição, pertence a Goiás ou que o território do Distrito Federal pertence a Goiás, porque não pertence. É como se fosse um estado à parte. Mas, geograficamente, ele está ali encravado ali em Goiás. Né? Meus amigos, outra característica importante do Distrito Federal é que é o seguinte, se você for pegar o mapa aqui do Ceará, o Ceará, o local, o lugar chamado Ceará, ele está dividido por 184 municípios. Esses municípios são instituições federativas, federadas, que vão desempenhar as funções municipais. Lá no Distrito Federal, você vai ter várias cidades, mas lá no Distrito Federal, essas cidades, elas não são sede de municípios, não são municípios, não tem município lá. E isso decorre de um modelo de organização
político-administrativo específico, que a Constituição pretendeu adotar nessa região, que deu uma enxugada na máquina pública. Ela adotou, lá no Distrito Federal, como é que ocorre a coisa? Não tem municípios lá. Não tem município lá, não tem. Mas professor, não tem Brasília e as cidades satélites? Tem cidade. Cuidado para não confundir cidade com município. Cidade é um lugar, tá certo? Cidade é um lugar, é uma unidade geográfica, é um espaço geográfico. Isso é que é a cidade. Agora, município é uma instituição político-administrativa, com prefeito, vereador. Lá no Distrito Federal, nesse pedaço de chão aqui, não há municípios. O artigo 32 ele é expresso ao enunciar que o Distrito Federal vedada a divisão em municípios. Lá não há municípios e nem sequer é possível criar municípios lá, enquanto estiver em vigor essa redação do artigo 32. A menos que se faça uma reforma na Constituição para mudar esse sistema, enquanto estiver em vigor essa disposição, não é possível criar municípios no Distrito Federal. Não é possível. Meus amigos, lá no Distrito Federal não tem município. Se não tem município, qual é a conclusão disso? Lá não tem poder executivo municipal, não tem, portanto, prefeitura, não tem prefeito e não tem eleição para prefeito. No Distrito Federal não há município, não há poder legislativo municipal, não há Câmara Municipal, não há Câmara de Vereadores e não há eleição para vereadores. É por isso que no ano de 2020 nós tivemos eleição aqui no Ceará, eleições municipais, né? Para a escolha dos prefeitos dos 184 municípios e dos vereadores das câmaras municipais dos 184 municípios existentes aqui. Mas lá no Distrito Federal não teve eleição no ano passado. Não teve eleição para prefeito de Brasília, de Ceilândia, tá certo? De Planaltina, não teve nada disso. Por quê? Porque lá não tem município. E como é que é organizada a coisa lá no Distrito Federal? De uma maneira bem simples. Pessoal, se vocês puderem abrir o AVA, tá bom? Quando vocês puderem abrir o AVA, eu vou tirar aqui o slide um pouquinho, só para vocês verem lá no AVA uma ferramentazinha que eu coloquei, ó. Vocês estão vendo aqui o AVA? Estão vendo aqui o AVA? Sim, professor. Hoje a gente vai terminar esse módulo, vamos começar esse segundo, né? Aqui um pedacinho. Olha, no AVA, quando tem material de suporte, tem uns vídeos aqui. Nesse primeiro módulo tem poucos vídeos. Aí tem, assim, informações sobre o Distrito Federal. Se vocês pronto. Você vai ser enviado aqui para a página do governo do Distrito Federal. Aí aqui mostra a estrutura e tal, aí você verifica que tem aqui, ó, administrações regionais. Tá bom? Administrações regionais aqui. Em verdade, o Distrito Federal, ele não tem município, mas adotou-se um modelo de gestão lá em que o governador ele dividiu o Distrito Federal em 33 regiões administrativas, são as RAs, 33 RAs, tá bom? É como se fossem as regionais aqui de Fortaleza, eram 7 regionais, agora passaram a ser 12, né? Então, você divide a cidade em fatias, tá certo? E cria uma estrutura administrativa própria para tocar as funções públicas lá, na pretensão de isso assegurar maior nível de eficiência. Então, você vai ter a regional de Águas Claras, Brasilândia, tem várias aqui, né? Ceilândia, Cruzeiro, a regional 1 é do plano piloto lá, tá certo? Ó, tem várias regionais, tem Planaltina, plano piloto, aí você entra aqui e dá uma olhadinha, tá certo? Você tem várias regionais aqui, tem 33 regionais atualmente, eram 31, passaram a ser 33 agora. 33 regionais, vocês dão uma olhadinha em casa a respeito da estrutura dessas regionais, tá certo? Lá não há municípios, mas há essas regionais, são 33 regionais, tá certo? Essas regionais não têm prefeito nem vereador, tá certo? Não tem eleição para prefeito e vereador. Elas são subordinadas ao quê? Ao governador do Distrito Federal, tá bom? Do mesmo jeito que as regionais aqui em Fortaleza são subordinadas ao prefeito. Então, lá no Distrito Federal são subordinadas ao governador, porque lá nem sequer tem prefeito. Tá bom?
Agora, meus amigos, vamos animar mais a coisa aqui agora. Olha, que interessante, volta para cá. Meus amigos, o Distrito Federal é um ente federativo. A instituição, estou falando da instituição, não estou mais falando do espaço geográfico aqui, não. Estou falando da instituição. O Distrito Federal, enquanto instituição, qual é a natureza dela? É um ente federativo. É uma entidade federativa que compõe a Federação Brasileira. E ela evidencia, essa instituição, personalidade jurídica. É uma pessoa jurídica de direito público interno, à semelhança da União, dos Estados-membros e dos municípios. Beleza. Só que o Distrito Federal ele tem uma peculiaridade. Ele é como se fosse mais um Estado-membro da Federação. Só que não é exatamente igual aos Estados-membros, porque ele tem algo a mais. O que é? O Distrito Federal ele é chamado de um ente misto ou híbrido, porque, como lá não tem municípios, essa instituição que nós chamamos de Distrito Federal, ele vai acumular tanto as funções estaduais como as funções municipais. Então, ele exerce, anota aí, uma competência que é a chamada competência cumulativa. Competência cumulativa, competência cumulativa. Ele acumula tanto as funções estaduais como municipais, né? Então, as funções, por exemplo, aqui em Fortaleza, quem desempenha a função de limpeza pública é o município de Fortaleza. Imagina, Brasília vai ficar sem limpeza pública agora porque não tem município, é isso? Não, não. Tem também serviço de sistema de limpeza pública lá. Agora, ela não é desempenhada por nenhum município, porque lá no Distrito Federal, nem sequer em Brasília tem município, tá bom? Não é sede de município. Aquelas cidades, elas não são sedes de município. E quem é que vai desempenhar, por exemplo, essa função de limpeza pública? É o governo do Distrito Federal, tá certo? É o Distrito Federal enquanto instituição. O Distrito Federal ele vai desempenhar as funções estaduais e municipais, competência cumulativa, tá bom? O governador, ele atua como governador do Distrito Federal, ele vai acumular os papéis, ele vai figurar tanto como desempenhar as funções estaduais de governador de estado, quanto as funções municipais de prefeito. Ele vai acumular os dois papéis. As competências executivas estaduais e as competências executivas municipais. O parlamento do Distrito Federal, que é chamado de Câmara Distrital ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, Câmara Legislativa do Distrito Federal, é um mix entre uma Assembleia Legislativa e câmaras municipais. Ele vai aprovar leis sobre matérias de competência estadual e matérias de competência municipal. Então, ele legisla, a Câmara Distrital legisla sobre tributos estaduais e tributos municipais, tá bom? Competência cumulativa, ele acumula. Só que vocês estão vendo que aqui não tem um sinal de igual, não, né? Tem um sinal aqui de aproximado. O Distrito Federal, ele acumula praticamente todas as funções estaduais e municipais, tá certo? Praticamente todas as funções estaduais e municipais. Então, o que um município pode fazer, o Distrito Federal pode fazer. Mas nem todas as funções estaduais foram atribuídas a essa instituição que nós chamamos de Distrito Federal. Por exemplo, aqui no Ceará, meus amigos, aqui no Ceará, vamos lá. Quem é que paga a conta da Polícia Militar? Vamos lá. Quem é que paga a conta da Polícia Militar aqui? As contas da Polícia Militar, a remuneração dos policiais, a aquisição de equipamentos. Quem é que paga as contas da Polícia Militar aqui no Ceará, pessoal? Quem é? Vamos lá. Quem é que paga aqui no Ceará as contas relativas à Polícia Militar? Vamos lá. O Estado. É o Estado, não é isso? É o Estado. Era de se supor que lá no Distrito Federal fosse do mesmo jeito, né? Quem paga as contas, o Estado, gerenciado pelo governador do Estado, né? Lá no Distrito Federal era de se supor que as contas relativas à Polícia Militar fossem pagas também pelo Distrito Federal, né? Só que não é assim. A Constituição viu que essa instituição mista ou híbrida, que nós chamamos de Distrito Federal, ela assumiu muitas funções numa área, inclusive, que tem
pouca atividade econômica. E isso poderia gerar um problema fiscal grave para essa instituição. E aí, o que a Constituição fez? Ele disse, olha, como tem função demais, vamos tentar tirar algumas das funções estaduais e vamos passar para o primo rico da federação, que é a União. Então, meus amigos, no Distrito Federal, o Distrito Federal ele não acumula todas as competências estaduais e municipais, ou seja, ele não exerce todas as funções estaduais e municipais. Algumas funções que são tipicamente estaduais, algumas competências estaduais, elas foram transferidas para a União. Então, quem assume lá é a União. Quais são? E aqui eu queria que vocês já soubessem quais são essas funções. Vamos lá. Queria ver se vocês estão vendo. Pessoal, vocês estão vendo esse slide aqui onde tem o mapa do Distrito Federal? Sim, professor. Estão vendo, né? Tem só o mapa e tem escrito, Enzo, lá em cima, artigo 32, não é isso? Isso. Pronto. Ó, o artigo 32 enuncia o que eu falei agora de competência acumulativa. Ele enuncia o seguinte: ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. O que esse dispositivo pretende enunciar? Que o Distrito Federal legisla sobre matérias estaduais e municipais. Só que esse dispositivo ele disse menos do que deveria dizer. Em verdade, o Distrito Federal ele não é responsável apenas por legislar. Ele não acumula apenas as competências legislativas estaduais e municipais. Em verdade, você dá uma esticadinha nesse dispositivo aí, aquele negócio da interpretação extensiva, né? O Distrito Federal, ele acumula as funções executivas estaduais e municipais e as funções legislativas estaduais e municipais, tá bom? Ele acumula as duas. Funções executivas estaduais e municipais e as funções legislativas estaduais e municipais, tá bom? Esse dispositivo, ele fala apenas das competências legislativas. Não, ele não só faz lei, mas o governador atua também como prefeito, tá bom? Ele acumula também as funções, as chamadas competências administrativas ou materiais. Bom, meus amigos, só que eu disse para vocês o seguinte, ó, o Distrito Federal é uma entidade híbrida ou mista, não é isso? Ele acumula praticamente todas as competências. Só um instantinho aqui, os colegas agora. Ó, não pode nem piscar agora, tá bom? Pode nem piscar. Eu não vou nem parar agora não, porque, vamos lá. O Distrito Federal, ele acumula praticamente todas as funções estaduais e municipais, não é isso? Praticamente todas, porque algumas competências estaduais foram transplantadas para a União, ou seja, quem assume a responsabilidade por certas funções estaduais lá é a União, tá certo? A União, e não o Distrito Federal. E quais são? Primeira coisa, gente, ó, suponha que você tenha, tá certo? Ó, uma instituição, por exemplo, a Unifor. A Unifor é uma instituição muito grande, complexa, com inúmeras funções. A instituição, a Unifor é uma pessoa, a Unifor, ela dividiu as suas funções em vários setores, né? Tá certo? Do mesmo jeito, um ente federativo é uma pessoa jurídica complexa. Ele tem várias funções e divide essas funções entre setores diferentes, tá bom? Uma pessoa jurídica, dentro dela, internamente, ela tem vários setores. Essas divisões internas de uma pessoa jurídica, meus amigos, a divisão interna de uma pessoa jurídica, um setor de uma pessoa jurídica, né? Um departamento de uma pessoa jurídica, uma unidade interna de uma pessoa jurídica, é chamada de órgão, tá bom? É a tipo da coisa, a linguagem jurídica, ela imita a linguagem biológica, né? Pessoa, pulmão, coração, órgão, né? Do mesmo jeito. Olha, meus amigos, aqui no Ceará, nós temos uma instituição chamada Estado do Ceará, uma pessoa jurídica chamada Estado do Ceará, e dentro dela você tem vários órgãos. São órgãos públicos. A Polícia Militar, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, o Governo do Estado, diretamente na parte do governante, né? Você vai ter vários órgãos, né? Várias divisões internas, tá bom? Essas divisões internas de uma pessoa jurídica são órgãos.
Meus amigos, o Distrito Federal ele tem vários órgãos, cada um desses órgãos desempenhando funções específicas, né? A União, ela assumiu a obrigação de organizar, olha, duas palavrinhas mágicas, organizar, organizar e manter, organizar e manter. Duas palavrinhas mágicas, pessoal, organizar e manter, organizar e manter. Organizar e manter, organizar, tá certo? E manter 6 órgãos, que são estaduais, tipicamente estaduais. A União assumiu o papel de organizar e manter 6 órgãos, tá bom? Quais são os órgãos? São os órgãos do Sistema de Justiça e do Sistema de Segurança Pública. Ela organiza e mantém no Distrito Federal 6 órgãos, do Sistema de Justiça e do Sistema de Segurança Pública. Só que você tem que diferenciar aqui. O Sistema de Justiça inclui o Poder Judiciário e o Ministério Público, tá bom? Desses órgãos que a União assumiu. E do Sistema de Segurança Pública, a União organiza e mantém 4 órgãos do Sistema de Segurança Pública. Quais são? A Polícia Civil, a Polícia Militar do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal. A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Penal. Só falar um pouquinho dessa Polícia Penal, que ela é mais desconhecida. A Polícia Penal, gente, equivale aos antigos agentes penitenciários. É um órgão policial, tá certo? É um órgão policial que se destina a garantir a segurança dos sistemas penitenciários, tá bom? Dos estabelecimentos penitenciários. Então, das prisões, né, desses estabelecimentos, instituto prisional, tal, lá a polícia que faz a segurança é a Polícia Penal, tá bom? Então, vamos lá. Essa instituição, ela foi criada até recentemente, tá certo? No finalzinho de 2019. Se vocês forem ver, ela foi criada pela Emenda Constitucional 104 de 2019, tá bom? Mas o fato é que, voltando para cá, a União, meus amigos, veja, aqui no Ceará, a Polícia Civil é um órgão estadual e ela é organizada e mantida pelo próprio Estado do Ceará. Lá em São Paulo, a Polícia Militar é um órgão estadual, que é organizado e mantido pelo Estado de São Paulo. Só que lá no Distrito Federal não é assim. Esses 6 órgãos que integram o Sistema de Justiça e o Sistema de Segurança Pública, eles são organizados e mantidos pela União. Mas o que significa organizar e manter? Organizar significa o seguinte, meus amigos, toda a vida, quando você cria um órgão, né, um órgão dessa natureza, você aprova, pelo legislativo, você vai aprovar uma lei de organização. Essa lei de organização vai definir como essa instituição vai ser organizada, quais são as funções que ela vai desempenhar, qual é a estrutura, tá certo, hierárquica que existe lá dentro. Ela vai organizar os setores mais importantes dessa instituição. Ela vai definir os principais direitos dos membros dessa instituição, os deveres dos membros dessa instituição. Então, a organização, a lei de organização, quem faz é a União. E manter é pagar as contas. Pagar as contas é manter, é pagar as contas, tá certo? Pagar as despesas. A União, ela é responsável por organizar, ou seja, fazer a lei de organização. E essa lei de organização, como eu disse para vocês, ela define as principais divisões dessa instituição, os deveres, os direitos dos membros, as funções e tal. Então, ela faz uma estruturação. A União organiza e mantém. O que é organizar e manter? Deixa eu ver se tem um outro slidezinho aqui mais didático. Tem não, né? A União organiza e mantém esses 6 órgãos. Organizar, meus amigos, é promover, legislar, criar a lei de organização, tá bom? Dispor sobre a organização dessa instituição. Dispor, por lei, sobre a organização dessas instituições.
dispor, por lei, sobre a organização dessas instituições. Meus amigos, quem faz a lei de organização dessa instituição? Quem é? É a União. E qual é o órgão legislativo da União? É o Congresso Nacional. Então, a lei de organização do Poder Judiciário lá no Distrito Federal, quem fez? É a União, o Congresso Nacional. A lei de organização do Ministério Público do Distrito Federal, quem é que fez? A União. Da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros, lá. Quem fez a lei de organização? A União, o Congresso Nacional. Não foi o Distrito Federal e nem foi a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Só que a União, ela não é responsável apenas por organizar. Ela é também responsável por manter esses 6 órgãos, ou seja, quem paga as contas, as despesas, quem custeia a máquina institucional desses órgãos é a União. Então, quem paga a conta é a União. Olha, um detalhe importante. Então, a União é responsável por organizar e manter 6 órgãos que integram o sistema de justiça e o sistema de segurança pública do Distrito Federal. Ela organiza e mantém. Organizar é fazer a lei de estruturação, a lei de organização, que é feita pelo Congresso Nacional. E manter é custear as despesas institucionais dessas instituições. Então, quem paga a remuneração? Quem é que paga a remuneração dos policiais militares lá? Quem paga a remuneração não é o governo do Distrito Federal. Quem paga os policiais militares no Distrito Federal é a União, tá certo? Quem paga é a União. Quem é que paga as contas para a aquisição de veículos da Polícia Civil lá do Distrito Federal? Quem paga as contas? Quem assume essa despesa? Quem assume não é o Distrito Federal. Quem assume é a União. Agora, uma casquinha de banana que eu queria que vocês assimilassem aí, tá bom? Meus amigos, olha, vou fazer uma revisãozinha aqui para não ter perigo de errar. A Polícia Militar aqui no Ceará é um órgão estadual que é organizado e mantido pelo Estado do Ceará. Significa que a lei de organização ela foi feita pelo Estado do Ceará, pela Assembleia Legislativa, e significa que quem paga as despesas da Polícia Militar aqui no Ceará é o governo do Estado do Ceará. Tá bom? O governo do Estado do Ceará. Lá no Distrito Federal é diferente. Quem fez a lei de organização da Polícia Militar? A União, o Congresso Nacional. E quem é que paga as despesas da Polícia Militar lá? A União, a Presidência da República é que vai ser responsável pelo pagamento. Agora tem um detalhe. É muito comum que quando tem reivindicações por melhorias remuneratórias por parte de policiais militares, policiais civis, eles sempre o utilizam como referência a remuneração dos policiais militares ou policiais civis do Distrito Federal. Por quê? Por quê? Porque, notadamente, a remuneração dos policiais militares, dos policiais civis, lá no Distrito Federal, tende a ser até mais significativa do que nos demais Estados-membros, nos Estados-membros, uma vez que a fonte dos recursos não é regional, não é estadual, não é distrital. A fonte dos recursos é federal. E a União é que tem maior capacidade de arrecadação no país. Então, a fonte dos recursos advém da União e lá realmente a remuneração chega a ser, em média, mais expressiva do que a remuneração na maior parte do Brasil. Só que eu queria chamar mais uma atenção para vocês sobre um detalhezinho. Ó, gente, não pode nem piscar agora. Não pode nem piscar agora. Não pode nem piscar. Se vocês tiverem com um caderninho aí, eu vou pedir para vocês... Deixa eu ver se tem aqui no slide. Não. Vamos lá. Ó, eu vou pedir para vocês anotarem o nome de cada uma dessas 6 instituições. O nome não, a sigla que nós vamos adotar. Ó, o Poder Judiciário aqui do Estado do Ceará é o PJE. O Fórum, por exemplo, faz parte do Poder Judiciário do Estado do Ceará. O Tribunal de Justiça é um órgão do Poder Judiciário do Estado do Ceará, do PJE. Lá no Distrito Federal, o Poder Judiciário é chamado de PJ
PJDFT. 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 Lá no Distrito Federal, o Poder Judiciário é o PJDFT, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho aqui um slidezinho melhor do que esse daí. PJDFT. Vamos lá para o Ministério Público agora. O Ministério Público lá no Distrito Federal, meus amigos, ele é chamado de MPDFT. MPDFT. Tá bom? Anota aí. PJDFT e MPDFT. PJDFT e MPDFT. Tá bom? PJDFT e MPDFT. MPDFT. Tá certo? A Polícia Militar no Distrito Federal, a Polícia Civil no Distrito Federal é a PCDF. 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 A Polícia Militar no Distrito Federal é PMDF. Tá certo? A Polícia Penal do Distrito Federal é PPDF. 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 E, por fim, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é o CBMDF. CBMDF. Professor, por que isso? Para que essa história, né? Para que essa história toda? Tem necessidade mesmo disso? Tem necessidade disso? Tem. Porque é o seguinte, pessoal. Vocês estão vendo que o Poder Judiciário e o Ministério Público, PJDFT e MPDFT. O Tzinho, ele só aparece nesses dois órgãos. Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tá bom? PJDFT e MPDFT. Já no caso da Polícia Civil, é a Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Penal do Distrito Federal e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, CBMDF. Tá bom? Meus amigos, o Poder Judiciário e o Ministério Público, eles não são apenas organizados e mantidos pela União. Eles foram transplantados para a União. Ou seja, eles foram retirados, em vez de serem colocados dentro do poder do Distrito Federal, dentro da instituição do Distrito Federal, eles foram transplantados e eles foram inseridos na estrutura da União. Eles são órgãos federais. O Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, ele não é um órgão distrital que é organizado e mantido pela União. Ele é um órgão federal. Ele foi transplantado do Distrito Federal para dentro da União. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT, ele não é um órgão distrital. Ele foi transplantado para dentro da União. Ele é um órgão federal, que é, além de ser um órgão inserido dentro da União, ele é organizado e mantido pela União, que é nada mais natural, né? Já no caso da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal e do Corpo de Bombeiros, eles não são órgãos federais, tá bom? Às vezes tem alguns vídeos aí no YouTube dizendo que são órgãos federais. Não são. Eles são órgãos que estão dentro do próprio Distrito Federal, da instituição Distrito Federal. Eles são órgãos distritais. Só que eles são órgãos distritais especiais, sui generis, diferentes, exóticos. Por quê? Porque, embora eles estejam dentro do Distrito Federal, da instituição Distrito Federal, e sejam subordinados ao governador do Distrito Federal, eles são subordinados ao governador, tá bom? Eles não são subordinados ao presidente da República, eles são subordinados ao governador do Distrito Federal. Eles são órgãos distritais, esses 4 órgãos de verde aí, são órgãos distritais que estão subordinados ao governador, estão vinculados ao governo do Distrito Federal, mas eles são organizados e mantidos pela União. Significa o quê, meus amigos? Significa que quando é preciso fazer uma lei sobre esses órgãos, quem faz a lei é a União. Uma lei de estruturação desses órgãos, uma lei de organização desses órgãos, quem faz a lei é a União, é o Congresso Nacional. Quando é preciso aumentar a remuneração desse pessoal, ou quem faz a lei, a União, é que aumenta a remuneração desse pessoal por via do Congresso Nacional, de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Quem paga as contas desses órgãos é a União,
mas quem dirige esses órgãos, quem gerencia esses órgãos, não é a União. Eles são órgãos distritais e subordinados ao governador. Quer ver? Enquanto vocês fazem as perguntas, deixa eu só abrir o AVA de novo aqui. Vocês entenderam, pessoal, que eu falei até agora? O concurso público para policial militar é um concurso federal ou um concurso distrital? E distrital. Agora, um concurso para o Ministério Público do Distrito Federal, ele é federal ou distrital? Ele é federal, tá bom? Ele é um concurso federal, tá Professor, certo? Opa, foi não. então, se eu passo num concurso de juiz para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eu sou juiz federal? Ah, boa pergunta. Meus amigos, boa pergunta. A resposta é não, tá certo? A resposta é não. Antes de eu mostrar o que eu ia mostrar, eu vou responder essa pergunta aqui. Foi o Jair, não foi Jair? A pergunta? Ó, Fui eu é o mesmo, seguinte, professor. foi o Pedro Jair, né? Pronto. Pessoal, aqui no Ceará, por exemplo, vamos olhar aqui para o Ceará. Aqui no Ceará nós temos a Justiça Estadual e a Justiça da União. Dentro da Justiça da União, você vai ter, por exemplo, a Justiça Federal, Justiça Militar da União, a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. Tá bom? A Justiça Federal, inclusive eu trabalho na Justiça Federal, né? A Justiça Federal, meus amigos, é apenas um dos ramos da Justiça da União, tá bom? Tem a Justiça Federal, dentro do Poder Judiciário da União, você tem a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar da União, a Justiça Eleitoral, só aqui no Ceará, né? Você tem isso. Lá no Distrito Federal já é diferente. Você vai ter o seguinte, ó. Não tem poder judiciário no Distrito Federal, na instituição do Distrito Federal. Dentro do poder do Distrito Federal não tem. Aliás, meus amigos, o Distrito Federal, ele só tem poder executivo e poder legislativo. Ele não tem poder judiciário. Por quê? Porque o poder judiciário, como eu disse para vocês, ele foi transplantado do Distrito Federal e foi incorporado à União, né? O Poder Judiciário do Distrito Federal, ele faz parte do Poder Judiciário da União, mas ele não se confunde com a Justiça Federal, tá bom? É como se fosse uma justiça estadual aqui, ele vai julgar causas estaduais, ele não vai julgar causas federais não, tá bom? Aí, ó, só ressaltando, viu, Pedro? A Justiça Federal, ele faz parte do Poder Judiciário da União, né? Esse Poder Judiciário, o PJDFT, o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, ele vai julgar causas estaduais, digamos assim, né? Causas estaduais, tá certo? Ele tem competência equivalente à Justiça Estadual. Só que, além do PJDFT, ele faz parte da União, ele faz parte do Poder Judiciário da União. Só que, além dele, vai ter a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar da União e a Justiça Eleitoral. Ele não se confunde com a Justiça Federal, que nós chamamos de Justiça Federal. Mas é um órgão federal. Porque a Justiça Federal ela vai ficar com as causas federais e o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios vai ficar com as causas estaduais. Deu para entender, gente? Deu para entender direitinho? Então, ele só é pago pela União, mas ele não tem nada a ver com a União. Ele tem a ver. Ele é um órgão federal, tá certo? Ele está dentro da União, ele é um órgão federal que é organizar, ele tem a natureza de órgão federal, ele está dentro da União, institucionalmente, e, além disso, ele é organizado e mantido. Ele foi transplantado para dentro da União. Agora, ele não se confunde com a Justiça Federal, porque a Justiça Federal é um braço da Justiça da União. A Justiça da União tem 5 braços, tá bom, pessoal? A Justiça da União. Dentro da União, dessa instituição federal, essa instituição federativa tem um poder judiciário, que é o PJU, Poder Judiciário da União. Só que dentro do Poder Judiciário da União tem 5 braços, 5 dedos, digamos assim. Tem a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar da União, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Distrito Federal e Territórios. A União adotou a Justiça do Distrito Federal e Territórios, tá bom? Justiça do Distrito Federal e Território. Então, respondendo a pergunta aqui do Jair, do Pedro Jair, o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, eles são órgãos federais. Eles não são órgãos distritais.
Eles são órgãos federais mesmo, eles fazem parte do Poder Judiciário da União, o PJU, e do Ministério Público da União, o MPU, tá certo? Agora, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Corpo de Bombeiros, eles são órgãos distritais mesmo, eles estão subordinados ao governador. É o governador que é responsável pela política de segurança pública. Inclusive, ele tem secretário de segurança pública, então eles estão subordinados ao governador mesmo. Mas aí, suponha que eu queira aumentar a remuneração da Polícia Militar lá. O governador pode? A Câmara Distrital pode? Pode não. Porque quem vai pagar a conta é a União. Então, eles fazem o seguinte: quem vai apresentar um projeto é o presidente da República que apresenta um projeto ao Congresso para aumentar a remuneração desse pessoal, tá bom? Do pessoal militar, do pessoal da Polícia Civil, do pessoal da Polícia Penal. Eles são órgãos distritais, mas quando tem que fazer lei de organização e quando tem que pagar as contas, manda tudo para a União, tá certo? Manda tudo para a União. Agora, no dia a dia ali, quem está fazendo licitação, quem está fazendo concurso, quem está dividindo o pessoal, é a Secretaria de Segurança Pública, que é subordinada ao governador. Tá bom? Secretaria de Segurança Pública, que é subordinada ao governador. Governador. Meus amigos, olha, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a tela do AVA aqui, só para mostrar para vocês um detalhezinho aqui, ó. Ó, só para mostrar aqui o site do governo. Eu vou pedir para vocês, para em casa, vocês fazerem isso também, tá bom? Vocês vão lá no site do governo do Distrito Federal, vocês brincam um pouquinho lá dentro para conhecer. Vocês estão vendo o site aqui, né, do governo do Distrito Federal? Estão vendo, pessoal? Sim, professor. Pronto. Ó, aqui tem o site do governo do Distrito Federal e aqui tem, assim, órgãos especializados. Essa rotina aqui, ela é um pouco incompleta. Aliás, está muito incompleta, porque tem vários órgãos lá, tá bom? Então, você tem a impressão, só tem isso. Não, tem vários órgãos lá. Tem órgãos de saúde, de órgãos de educação, tem vários órgãos. Órgãos de meio ambiente, tem vários órgãos. Agora, órgãos tributários, tem vários órgãos. Agora, aqui ele coloca alguns órgãos distritais, tá bom? Controladoria Geral do Distrito Federal, Procuradoria Geral do DF. Aí tem aqui, ó. E aí, ó. Polícia Civil, Polícia Militar. Olha o site aqui, ó. PCDF, ó. Tá certo? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, tá bom? Só não tem a Polícia Penal aqui aparecendo, né? Mas tem vários órgãos. Tá bom? Ó, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, eles são órgãos distritais, só que são órgãos distritais sui generis, exóticos. Por quê? Por quê? Porque, apesar deles estarem inseridos na estrutura do Distrito Federal, dentro do Distrito Federal, são órgãos do Distrito Federal, são pedaços do Distrito Federal, da instituição. São subordinados ao governador, mas são organizados e mantidos pela União. Tá bom? Esses órgãos aqui. Tá certo? Se tiver que fazer um concurso para a Polícia Militar lá, quem é que faz o concurso? É o Distrito Federal ou é a União? É o Distrito Federal. É um concurso distrital. Agora, quem é que paga a conta? É a União. Quem paga a conta é a União, tá certo? Quem paga a conta desse pessoal é a União. Então, cuidado para não confundir, tá? Olha, esses 6 órgãos, meus amigos, no âmbito de um estado, como é o caso do estado do Ceará, eles são órgãos estaduais e são organizados e mantidos pelo próprio Estado-membro, tá bom? Eles são órgãos estaduais e são organizados e mantidos pelo próprio Estado-membro. Lá no Distrito Federal não é assim. Todos os 6, eles são organizados e mantidos pela União. Todos os 6. Agora, além disso, tem um detalhe. 2 deles, no caso, o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é o T, né? PJDFT e o Ministério Público DFT. O T significa territórios. Nós vamos entender depois o que são os territórios. Tá bom? PJDFT e o Ministério Público DFT. O T significa território, mas você faz uma associação transplantado. Eles foram transplantados do Distrito Federal para dentro da União. Então, eles são órgãos federais. Eles fazem parte do Poder Judiciário da União, mas não se confundem. Ó, o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, o PJDFT, ele faz parte do Poder Judiciário da União. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele faz parte do Ministério Público da União, do MPU. Agora, eles não se confundem, esses órgãos, com outros órgãos que são parecidos. Eles não se confundem com a Justiça Federal, nem com o Ministério Público Federal, o MPF, tá bom? Cuidado para não confundir. Eles não se confundem com a Justiça Federal, nem com o MPF, que é o Ministério Público Federal, tá bom?
tá certo? Eles não se confundem. Ambos são o PJDFT e a Justiça Federal são federais, fazem parte do Poder Judiciário da União. O Ministério Público do DFT, o MPDFT e o MPF são federais, fazem parte do MPU, do Ministério Público da União. Mas eles não se confundem entre si, eles são órgãos diferentes, tá bom? Eles são órgãos diferentes, tá certo? Deu para entender a salada, pessoal? Até aí? Vamos piorar um pouquinho mais agora. Professor, Opa, pois não. uma dúvida. Se forem criados territórios, o MPDFT, por exemplo, ele vai ter, como posso dizer, ele vai atuar lá nesse território também, já que tem o T aqui no final de território? Ou não? Justamente, essa é a razão. É justamente essa a razão. Na realidade, é isso mesmo. Não Porque existe... é o mesmo órgão, né? Gabriel, você tem razão. Não existe no Brasil, na prática, atualmente, o chamado território federal. Eu vou já explicar o que é o território federal. Ainda hoje a gente vai tratar disso. Não existe, mas é possível criar. Se for criado um território federal, lá tem uma população que vai precisar dos serviços prestados pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. A União não precisa criar um novo Poder Judiciário e um novo Ministério Público. Os agentes que fazem parte desse Poder Judiciário e desse Ministério Público, eles também vão exercer a jurisdição e prestar o serviço de justiça lá. E o Ministério Público vai também exercer as atribuições ministeriais lá, tá bom? O PJDFT é justamente para isso. Esse órgão, ele atua como Justiça e Ministério Público lá no Distrito Federal e em qualquer território federal que eventualmente venha a ser criado, tá bom? Justamente para isso. E ele é um órgão federal. Olha, meus amigos, cuidado para não confundir. Olha, a Receita Distrital, pessoal da Fazenda Distrital, que cobra tributos lá, esse órgão, ele é um órgão distrital ou federal? É um órgão distrital, tá certo? É um órgão distrital que é organizado e mantido pelo próprio Distrito Federal. A Secretaria de Educação do Distrito Federal é um órgão distrital que é organizado e mantido pelo Distrito Federal. Mas existem outros órgãos, como é o caso da Polícia Militar, que ela não é organizada, ela é distrital, mas ela não é organizada e mantida. Olha, deixa eu só falar uns fatos assim recentes. No ano passado, nós tivemos aquela mobilização da Polícia Militar aqui no Ceará, né, que teve uma repercussão muito grande, e a discussão envolvia também questões remuneratórias. Pouco tempo antes, tinha ocorrido aumento da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal. O aumento da remuneração foi feito pelo Congresso Nacional ou foi feito pela Câmara Distrital? Foi feito pelo Congresso Nacional, tá certo? Por iniciativa, notadamente, do Presidente da República, que tinha o poder de iniciativa, né? Então, foi feita no âmbito, tá certo, federal. A União é que aumentou a remuneração, não foi o governo do Distrito Federal que aumentou a remuneração, não, tá bom? Agora, no ano passado, acho que foi no ano passado, ou foi no final do ano de 2019, não sei se vocês se lembram, mas teve um movimento que foi os 300, né, se afirmar 300, mas eram 30, que até fizeram uma movimentação na frente do Supremo, ficaram jogando fogos em cima do Supremo, e eles fizeram um acampamento. Esse grupo ele foi desmobilizado pela Polícia Militar e pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A decisão para desmobilizar ela não veio da União, não veio do Presidente da República, ela veio do governador do Distrito Federal, tá certo? Ela não veio da União, ela veio do governador do Distrito Federal. Por quê? Porque o gerenciamento dessas instituições aqui, dessas quatro, tá bom? Dessas quatro aqui da Secretaria de Segurança Pública, o gerenciamento das ações, ela não fica a cargo da União. O gerenciamento no dia a dia, a gestão diária, a administração, contratos, né, contrato para adquirir bens, construção de instalações, aquisição de armas, aquisição de munições, tudo isso, a gestão no dia a dia, a operacionalidade, né, da política de segurança pública, tudo isso é feito pelo governador, né, pela Secretaria de Segurança Pública e com o governador. Agora, a organização, lei de organização e a manutenção é feita pela União. Então, quem foi que aumentou a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal no ano passado? Quem aumentou foi a União. Agora, quem
comandou aquela operação de desmobilização daquele acampamento que tinha lá na Esplanada dos Ministérios, quem fez aquela operação, quem comandou aquela operação foi o governo do Distrito Federal, tá bom? Deu para entender, gente, como é que é a dinâmica? Olha, cuidado com a casquinha de banana. Existe um outro órgão que tem todo o Estado membro da Federação, que é a Defensoria Pública Estadual, a DPE, Defensoria Pública Estadual. Lá no Distrito Federal tem Defensoria Pública também. Tem esse órgão, Defensoria Pública, que se destina a prestar serviços jurídicos a pessoas que não podem pagar as despesas, né? Pessoas hipossuficientes economicamente. A Defensoria Pública, meus amigos, do Distrito Federal, a DPDF, ela não está aqui, vocês estão vendo? A DPDF. A Defensoria Pública do Distrito Federal, ela é um órgão distrital, organizado e mantido pelo próprio Distrito Federal, como ocorre nos demais Estados membros da Federação, tá bom? A Defensoria Pública do Distrito Federal, ela não é organizada e mantida pela União. A Defensoria Pública do Distrito Federal não é organizada e mantida pela União. Observação. A Defensoria Pública do Distrito Federal, a DPDF, ela não está entre aqueles 6 órgãos. Ela não é organizada e mantida pela União. Ela já foi organizada e mantida pela União no passado, mas por conta de uma emenda constitucional, a emenda 69 de 2012, a organização e a manutenção dessa instituição passou a ser do Distrito Federal mesmo, porque o Distrito Federal já se desenvolveu mais economicamente, já tem mais condição de sustentar seus próprios órgãos. Então, passou para o Distrito Federal. Mas a Defensoria Pública do Distrito Federal, Territórios é um órgão distrital, organizado e mantido pelo próprio Distrito Federal. Ela não é organizada e mantida pela União, tá bom? Anota aí, cuidado para não confundir. Sobre essa matéria, é importante conhecer algumas súmulas do Supremo. Ocorria a seguinte situação. O governador queria aumentar a remuneração dos policiais do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal queria aumentar a remuneração do pessoal, tá certo? Aí ele mandava um projeto para a Câmara Legislativa aprovava o aumento da remuneração e mandava a conta para a União. A União, epa, peraí, não é assim que funciona, não. Quem paga a conta sou eu, então sou eu que tenho que decidir, eu que tenho que decidir se deve aumentar ou não a remuneração. Esse negócio de vocês estarem fazendo lei aí para aumentar a remuneração do pessoal, para dar vantagem A, B ou C, isso é inconstitucional. Porque se eu que pago a conta, eu que tenho que ter a possibilidade de decidir, por lei, se eu aumento ou não a remuneração. Isso gerou um conflito entre a União e o Distrito Federal. O Distrito Federal defendendo a tese de que poderia aumentar a remuneração, e a União dizendo nada disso, quem tem que aumentar sou eu, porque sou eu que pago, e o Supremo deu ganho de causa para a União e pacificou um entendimento que foi, inclusive, enunciado na sua súmula. Meus amigos, a súmula é simplesmente um resuminho, tá certo? É um enunciado que resume o entendimento de um tribunal sobre uma matéria jurídica. O entendimento, tá bom? É um resumo. Tem a súmula comum, que ela não é de observância obrigatória pelo Poder Judiciário e pela administração pública, é só uma orientação jurisprudencial, e tem a súmula vinculante. A súmula vinculante, ela é obrigatória. Se o Supremo aprovou uma súmula vinculante, significa que o Poder Judiciário e a administração pública têm que decidir a partir dali, conforme o entendimento do Supremo. O Supremo, num primeiro momento, editou a súmula 647, resumindo o seu entendimento. E essa súmula enuncia o seguinte: compete privativamente à União, legislar sobre vencimentos, ou seja, sobre remuneração dos membros das polícias civil e militar do Distrito Federal. Não cabe, portanto, ao Distrito Federal a competência de legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar do Distrito Federal.
O Supremo, na sequência, editou uma outra súmula, mas agora uma súmula vinculante, para acabar com processos ligados a essa questão. Súmula vinculante 39, que enuncia algo muito similar. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Como essa súmula é de 2015, ela ainda não fazia referência à Polícia Penal, uma vez que a Polícia Penal é uma instituição que só foi criada efetivamente com a emenda 104 de 2019. Mas se aplica mesmo raciocínio. Compete à União, privativamente, a atribuição de legislar sobre a remuneração, sobre os vencimentos dos membros da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Penal. Tá bom? Quem paga a conta não é a União, portanto, nada mais legítimo do que a própria União também poder legislar sobre essa matéria, tá bom? Sobre essa matéria. Professor, Pode dizer. antes de ter essa súmula 29, né? Era outra súmula que tinha? Eu não escutei bem. 39. Ah, sim, você está falando da emenda, não foi? É, Da emenda ou da súmula? tinha uma antes que quem pagava a conta era a União e quem organizava era o distrito. Não. A súmula anterior, ela só dizia... Ambas as súmulas, elas só falam de quem pode legislar sobre a remuneração, né? Tá certo? Elas só falam sobre esse tema, legislar sobre a remuneração. Quem pode organizar, e quem organiza e mantém esses órgãos é a União mesmo, quem organiza e mantém. Só que isso gerou uma controvérsia seguinte: sim, mas eu quero fazer uma lei para aumentar a remuneração. Quem é o responsável por fazer essa lei? É a União ou o Distrito Federal? Aí o Supremo sempre teve esse entendimento, entendeu? De que quem faz a lei para aumentar a remuneração é a União mesmo. Aí o Supremo editou duas súmulas que dizem praticamente a mesma coisa, que é a União mesmo, tá certo? Só que uma não era vinculante, aí ele aprovou uma súmula vinculante, porque a súmula vinculante é mais forte, né? Tá bom? Tudo certo. Pessoal, o Distrito Federal, a gente já viu que é um negócio exótico, né? O Distrito Federal é uma... Lá no Distrito Federal, meus amigos, aqui no Ceará, 3 entidades federativas dividem as funções. A União fica com as competências federais, o Estado do Ceará assume as competências estaduais e os 184 municípios, né, são incumbidos das competências municipais. Então, o trabalho é dividido desse modo, é um trio: União, Estado e municípios. Essa realidade também ocorre no Rio Grande do Sul, ocorre no Amazonas. Ok. No Distrito Federal não é assim. Só tem 2 entidades federativas que desempenham as funções públicas. A União assume as funções federais e o Distrito Federal assume as funções estaduais e municipais. Só que, como eu expliquei para vocês agora há pouco, a União, ela também assume algumas das funções estaduais, organizar e manter aqueles 6 órgãos, tá bom? Só queria chamar a atenção para você para um detalhezinho, deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui. Meus amigos, só uma observação a mais, tá bom? Eu disse para vocês que o Distrito Federal, ele é localizado ali no meio de Goiás, né? Essa instituição, o Distrito Federal, ela assumiu muitas funções, ela assumiu funções estaduais e municipais, numa área que, tradicionalmente, nunca teve grande atividade econômica, né? Grande atividade econômica. Então, isso gera uma deficiência, e também havia, no passado, um problema sério de ocupação também dessa área, né? Então, a receita pública dessa instituição poderia ser comprometida. Para evitar um desequilíbrio fiscal, a Constituição ela criou um fundo de manutenção do Distrito Federal. Está bem aqui, ó, o artigo 21 da Constituição, ele enuncia o seguinte, ó: compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como, deixa eu marcar isso aqui, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de um fundo próprio. Então,
bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de um fundo próprio. Esse fundo, que é uma montante de recursos, né, financeiros, esse fundo é chamado Fundo Constitucional do Distrito Federal, tá bom? É o FCDF, Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é regulado por essa lei 10.633 de 2002. Quem tiver curiosidade pode pesquisar. Só queria chamar a atenção para esse detalhe. A União, ela não só organiza e mantém esses 6 órgãos, tá certo? Organiza e mantém, como ela adotou 2 deles, né? Que é o Poder Judiciário do Distrito Federal, o Território do Ministério Público do Distrito Federal. Ela adotou, né? 2 deles, mas ela assume, ela organiza e mantém os outros 4, embora eles sejam subordinados ao governador. Os outros 4. Além disso, a União ainda ela presta uma assistência financeira ao Distrito Federal para que ele assuma suas despesas, consiga suportar suas despesas nas demais áreas, tá certo? Por via de um fundo constitucional que é o FCDF, é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Por que esse montante de recursos, esse fundo constitucional, por que esse montante de recursos é chamado de fundo constitucional? Porque ele tem previsão na própria Constituição, tá bom? E se destina a prestar assistência ao Distrito Federal, tá bom? Inclusive, esse fundo constitucional é que dá suporte, por exemplo, não apenas ao custeio de despesas com esses órgãos, mas também ele dá suporte à área da saúde, da educação, tá bom? Lá no Distrito Federal. Bom, pessoal, agora eu vou correr um pouquinho, tá bom? Vou correr um pouquinho para a gente terminar essa matéria. Meus amigos, olha, cuidado com as expressões. Território nacional é a base física, a base geográfica, tá certo? Em que o Estado exerce poder, tá bom? A base física, a base geográfica, sobre a qual o Estado exerce poder. A base física, a base geográfica, sobre a qual o Estado exerce poder. Sobre a qual o Estado exerce poder. Bom? O Estado, está aqui, é o território nacional ou estatal. Cuidado para não confundir com o chamado território federal. Território federal é uma outra coisa. O território federal, meus amigos, é o seguinte, ó. Território federal, deixa eu ver aqui se eu pego aqui um mapinha para ficar bem mais clarinho aqui. Pronto, deixa eu pegar esse mapinha aqui. Pronto. Meus amigos, olha, eu disse para vocês que, por exemplo, aqui no Ceará, nós temos o trio, né? O trio federativo aí. A União exerce algumas funções, Estado e município. Lá no Amazonas, do mesmo jeito. No Rio Grande do Sul, do mesmo jeito. Até há uma discussão hoje, meus amigos, um problema lá em Manaus ligado ao oxigênio. Quem é o responsável por aquilo? Meus amigos, segundo a Constituição, os 3 entes federativos são responsáveis, tá bom? Prefeito, governador e presidente da República. Os 3 entes federativos são responsáveis pela área da saúde, é uma atribuição comum, tá certo? Os 3 entes federativos são responsáveis. É tanto que há um inquérito no âmbito do STJ, investigando a eventual responsabilidade do governador e do prefeito, e há também agora, né, uma movimentação da Procuradoria-Geral da República para investigar o ministro da Justiça, o ministro da Saúde, perdão, tá bom? Porque os 3. Mas vamos passar essa discussão, mais à frente a gente retoma como estudarmos repartição de competência. Mas vamos lá. No Distrito Federal, só 2 entes federativos desempenham funções, a União e o Distrito Federal. Tá? A União e o Distrito Federal. Agora, meus amigos, não existe isso no Brasil hoje, mas a Constituição permite a criação de uma figurinha chamada território federal. O território federal, meus amigos, é como se fosse o seguinte. Imagina um território federal fictício. Vocês estão vendo aquele pedacinho ali? Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo suponha que a União pretenda, uma determinada área do país, desenvolver um projeto de desenvolvimento socioeconômico, empreender um projeto de desenvolvimento socioeconômico intenso, ou que a União queira ampliar a segurança nacional naquela área. A Constituição permite que a União desmembre aquela área, ou seja,
retire aquela área, desmembrar, retire aquela área do Estado membro, tá bom? Ela tira um pedacinho do Estado membro, ela permite que ele possa desmembrar. Claro que o desmembramento é fictício, né? Tá certo? É um desmembramento, ela desmembra, ou seja, aquele pedaço não vai mais pertencer àquele Estado membro, ela vai desmembrar, e a União vai assumir as funções estaduais naquela área. Cuidado para não confundir com intervenção federal, porque intervenção não tem esse negócio de desmembramento, não. Intervenção é outra coisa. Meus amigos, a Constituição permite que a União desmembre um pedaço de um Estado-membro e crie naquela área desmembrada um território federal. Quando a União faz isso, ela assume todas as funções estaduais. Todas, todas. Por quê? Porque o Estado-membro não mais vai atuar naquela área. Então, suponha que a União cortasse um pedacinho aqui, ó, do Amazonas, para criar um território federal. A Constituição não especifica em que casos é possível criar território federal. Ela apenas permite. E define que uma lei complementar decidirá quais são os casos, definirá quais são os casos. Nós vamos ver mais à frente essa matéria, mas a legislação brasileira hoje prevê que a União pode fazer isso, essa operação geopolítica, ela pode fazer por razões de segurança nacional ou para empreender projetos de desenvolvimento socioeconômico, tá bom? Ela pode fazer isso por razões de segurança nacional ou para empreender projetos de desenvolvimento socioeconômico. Então, ela pode desmembrar um pedacinho do Estado-membro, tirar do Estado-membro e criar um território federal. Meus amigos, no território federal, olha como é interessante o território federal. No território federal, ocorre o seguinte, a União... Com licença, você não está apresentando a apresentação, você está no site do governo, do é, minha gente. Ô, Flaviano, obrigado, minha cara. E eu aqui já passei vários slides e eu tô... Deixa eu voltar aqui. Tem um slide lindo que eu deixei de passar para vocês. Vamos lá, voltar aqui. Oh, obrigado, Flaviano. Olha aí. Gente, deixa eu voltar tudo de novo, olha. Ó, no Ceará, 3 entes federativos. No Amazonas, 3 entes federativos. No Rio Grande do Sul, 3 entes, tá bom? No Distrito Federal, só tem 2. A União e o Distrito Federal vão dividir as funções estatais aí. Mas suponha que a União queira, né, a Lei Complementar 20 de 74, ela prevê, por razões de segurança nacional ou para empreender projetos de desenvolvimento socioeconômico. A União pode desmembrar um pedacinho de um Estado-membro, ela pode desmembrar um pedacinho do Estado-membro. Estão conseguindo ver agora, pessoal? Consegue ver agora? Sim, professor. Consegue, né? Ela pode desmembrar um pedacinho do Estado-membro e, nesse território desmembrado, ela vai assumir as funções estaduais. Então, meus amigos, lá no território federal, só 2 entes vão atuar. A União vai atuar lá, desempenhando que funções? As funções federais e as funções o quê? Estaduais, porque ela assumiu as funções estaduais. E, se lá existirem municípios, os municípios vão ficar com as funções municipais. Só chamar atenção para isso, porque tem área do Brasil que não tem município. Eu vou já explicar isso. Mas, meus amigos, num território federal, pode ter município, tá bom? O que desaparece no território federal é o Estado-membro. Essa instituição federativa, ela deixa de atuar lá. A União arrancou aquele pedaço do Estado-membro. Ela desmembrou. Ela fez um chamado desmembramento de formação. Ela vai desmembrar um pedacinho, e nesse pedacinho ela vai criar um território federal. Quando ela faz isso, o Estado-membro deixa de atuar naquela área. Ele deixa de exercer poder, deixa de exercer funções políticas e administrativas naquela área. A União vai assumir as competências estaduais, tá bom? E lá no território federal, só 2 entes federativos, 2 tipos de entes federativos podem atuar. A União, com as competências estaduais e federais, e os municípios com as competências municipais, se lá existirem municípios. O que é, afinal de contas, um território federal? O território federal, meus amigos,
é uma área do território nacional, tá bom? Território federal é uma área do território nacional que foi desmembrada e no qual a União, né, praticamente exerce todas as funções estatais, Meus amigos, a gente costuma dizer que os territórios federais são áreas, não são territórios fora dos Estados-membros e fora do Distrito Federal. Fora dos Estados-membros, são áreas fora dos Estados-membros e fora do Distrito Federal, tá bom? O território federal é uma área desmembrada na qual a União praticamente vai desempenhar todas as funções estatais ou todas. A União pode ficar responsável por todas, se lá não existirem municípios. E pode ocorrer isso? Pode. Tá bom? O território federal, meus amigos, pode ter município ou não pode. Eu vou explicar já já por quê. Tá bom? Professor, Diga aí. e quais seriam as intenções da União por trás desse desmembramento? Pronto. Como eu te disse, a Constituição ela não prevê, tá certo? A Constituição ela não prevê, ela não define quais são as causas que justificam a criação de um território federal. Quando a Constituição trata dessa matéria, ela assim o faz no artigo 18, parágrafo 2º, que enuncia o seguinte: os territórios federais integram a União, né, tá certo? Bem simples, né? Os territórios federais integram a União. E sua criação, transformação em Estado-membro, ou reintegração ao Estado de origem, serão regulados em lei complementar. Então, ela joga a bola para uma lei. A sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados por lei complementar. A criação é regulada por lei complementar. E, atualmente, existe no Brasil uma lei complementar que ela foi aprovada em 1974 e foi recepcionada no nosso atual ordenamento jurídico. E essa lei complementar prevê que a União pode fazer esse desmembramento para criar territórios federais em duas situações. No interesse da segurança nacional, quando, por exemplo, o país estiver sob uma ameaça estrangeira, ou para executar um plano de desenvolvimento socioeconômico, tá bom? Quando, por exemplo, tem uma área do país cujos níveis de desenvolvimento socioeconômico são muito insuficientes em relação ao restante do Brasil. E a União pretende investir nessa área, tocar um projeto público mais audacioso nessa área, no sentido de compensar essas desigualdades. Então, é possível a criação nessas duas hipóteses, tá bom? Mas a Constituição não define isso diretamente. Ela joga a bola para uma lei complementar. Professor, Opa, pois não. no caso do território, quem vai governar diretamente é o presidente ou ele vai indicar um governador, por exemplo? Excelente. Na verdade, vocês não precisam se preocupar agora com a estrutura do território, não, porque mais à frente a gente vai estudar isso, tá certo? Mas só para antecipar, lá é um governador nomeado pelo presidente da República, tá bom? Vai ter um governador, mas ele não é eleito, tá certo? Ele vai ser nomeado pelo presidente da República, tá certo? Vamos lá. Pessoal, cuidado para não confundir Distrito Federal com território federal. Cuidado aí. No Distrito Federal não tem município. Eu já falei para vocês, no Distrito Federal, que está lá no meio de Goiás, que já existe, que existe atualmente, não tem município. Isso está expressamente previsto na Constituição, no artigo 32. O Distrito Federal é vedado a sua divisão em municípios. Agora, no território federal, pode ter município, tá bom? Porque o que desaparece no território federal não é o município, é o Estado-membro, tá bom? Se lá tem municípios, os municípios continuam, tá bom? Continuam, do mesmo jeito. Olha, e isso está previsto expressamente na Constituição. O artigo 33, parágrafo 1º, que nós vamos estudar mais à frente, ele enuncia o seguinte: os territórios poderão ser divididos em municípios, tá bom? Aí é os territórios federais, tá bom? Os territórios federais poderão ser divididos em municípios. Cuidado para não confundir esses dois aí. Meus amigos, como é que está a situação dos territórios federais no Brasil hoje, né? Olha, o Brasil, atualmente, ele não evidencia nenhum território federal, tá bom? Ele não possui, na prática, nenhum território federal. Mas, juridicamente, a Constituição permite a criação de territórios federais. Os últimos territórios federais que existiam no Brasil, eles foram extintos pela nossa Constituição, pela Constituição atual, tá bom?
Existem dois dispositivos na atual Constituição, lá no ADCT, naquela parte final da Constituição, no ADCT, que extinguiram os três últimos territórios federais. Quais eram? Vamos lá. Os territórios federais do Amapá, de Roraima e Fernando de Noronha. Amapá, Roraima e Fernando de Noronha, tá bom? Amapá, Roraima e Fernando de Noronha. Qual foi o destino desses três territórios federais? Olha, no caso do Amapá, meus amigos, no caso do Amapá e de Roraima, a Constituição criou um Estado-membro lá, tá certo? A Constituição criou um Estado-membro, que é o Estado do Amapá, e um Estado-membro de Roraima. Então, as funções estaduais que ficavam a cargo da União, tá certo? Foram devolvidas para esse Estado-membro, né? Tá certo? Foram atribuídas a esse Estado-membro. Então, hoje nós temos o Estado do Amapá e o Estado de Roraima. É o que está previsto no artigo 14 do ADCT. Os ex-territórios federais de Amapá e Roraima foram convertidos em estados federais. Aliás, a redação não é essa, mas é isso que você pode deduzir do artigo 14, tá bom? Eles foram convertidos em estados federais. Ok, criou-se um estado lá membro e as funções estaduais passaram para essa instituição. No caso de Fernando de Noronha, nós não temos o estado de Fernando de Noronha, não se criou um estado membro lá. O que se fez? Se fez o seguinte: o território de Fernando de Noronha, hoje ele é considerado como se fosse uma extensão de Pernambuco, do território de Pernambuco. Então, ele é considerado, ele fica sob domínio do Estado de Pernambuco. Então, as funções estaduais, elas não são mais desempenhadas pela União lá. As funções estaduais, elas ficam a cargo do Estado de Pernambuco, tá bom? Do Estado de Pernambuco. Então, o governador de Pernambuco há serviços públicos estaduais lá, tá bom? É como se fosse uma extensão do território de Pernambuco. Então, Fernando de Noronha, hoje, ele foi incorporado a Pernambuco, certo? Os três territórios federais, os últimos territórios federais, eles foram extintos, mas é possível a criação de novos territórios federais. E aí, pegando a pergunta acho que foi do Pedro Jair, se for criado um território federal novo, como não vai ter Estado-membro lá, não vai ter justiça estadual, qual é o judiciário que vai atuar lá e qual é o Ministério Público que vai atuar lá? O Judiciário e o Ministério Público que já existem lá no Distrito Federal. O PJDFT, ele é responsável não só por exercer a jurisdição estadual no Distrito Federal, mas em qualquer território federal que eventualmente for criado. Então, se a União criar um território federal, já tem o Poder Judiciário pronto para atuar lá, e já tem o Ministério Público pronto para atuar lá, que está localizado hoje no Distrito Federal. Para terminar, gente, eu vou só abusar um pouquinho da paciência de vocês. Faltam 3 minutos de aula, mas dá tempo para eu terminar, tá bom? Dá tempo de terminar. Meus amigos, olha, vamos falar um pouquinho de uma outra realidade exótica que se chama Fernando de Noronha. No Amapá e em Roraima foi criado um Estado-membro que assumiu as funções estaduais. Só que em Fernando de Noronha não foi isso. Em Fernando de Noronha, o que aconteceu foi o seguinte: em Fernando de Noronha ele foi incorporado a Pernambuco, ou seja, ele fica submetido, as funções estaduais ficam a cargo de Pernambuco. Só que tem um outro detalhezinho. Lá em Fernando de Noronha não tem nenhum município. Não tem município em Fernando de Noronha. Não tem município, não tem prefeito e vereador. Não tem nada disso. Poder executivo municipal, poder legislativo municipal. Não tem. Lá ocorre da seguinte maneira: a União assume as funções federais. Eu disse para vocês que a União atua no Brasil inteiro, né? O ente nacional, global, federal. Ela atua no Brasil inteiro, inclusive em Fernando de Noronha. E o Estado de Pernambuco é responsável pelas funções estaduais e municipais. Então, o Estado de Pernambuco é que é o responsável. Qual é a natureza de Fernando de Noronha hoje? Ele funciona como um distrito estadual. O distrito estadual é uma realidade em que a União atua, um Estado-membro atua, por isso que é distrito estadual, mas não tem município lá, tá bom? Não tem município lá, tá certo? Não tem município lá. Olha,
para terminarmos a aula, só chamar a atenção. Então, você se lembra dessa imagem aqui, que é muito conhecida de Fernando de Noronha, né? Aqui você bota que aqui nós vamos ter a União atuando de um lado, a União e o Distrito Federal. Opa, a União e o Estado de Pernambuco. A União e o Estado de Pernambuco. São só esses dois entes federativos que vão assumir as funções. Não tem município lá. Quem quiser dar uma olhadinha em casa, na Constituição do Estado de Pernambuco, tem lá um artigo 96, tratando do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, tá bom? Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Além disso, no AVA, tem um sitezinho, se vocês quiserem ver, tem um site sobre o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Aí você aperta lá, tem uma série de informações sobre o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Só para a gente terminar agora essa aula. Olha, no Brasil inteiro, 3 entes federativos dividem os papéis: União, Estados e municípios. Brasil inteiro. No Distrito Federal tem exceção. No Distrito Federal só 2 entes federativos: a União e o Distrito Federal, que é um ente misto ou híbrido. Se for criado um território federal, quem é que atua lá? A União e os municípios. Se a União quisesse criar um território federal... E como é que é em Fernando de Noronha? Como é que é? Fernando de Noronha, meus amigos, ele tem uma natureza exótica. A União vai dividir com o Estado de Pernambuco as funções públicas. A União vai ficar com as funções federais e o Estado de Pernambuco vai assumir as funções estaduais e municipais. Outro dado importante. Suponha que a União quisesse criar um território federal em Fernando de Noronha. Tem município em Fernando de Noronha? Tem não. Então, seria um território federal sem município. Pode existir território federal sem município, tá bom? Pode existir. Os territórios federais podem ter município ou não, tá bom? Dependendo do local em que é criado um território federal. Um breve resumo da aula de hoje, para não entortar o cérebro aí. Vamos lá. Como é que se dá a organização federativa do Brasil? A regra é o seguinte: a regra é a tríade federativa, o trio federativo. União, Estado e município. Os 3 entes federativos vão repartir as competências públicas. Tanto as competências políticas quanto as administrativas. Só que tem 3 exceções a esse trio, a essa regra. Então, o trio e tem 3 exceções. No Distrito Federal. No Distrito Federal não atua o trio. É sim a União e uma instituição mista ou híbrida que se chama Distrito Federal. Tá bom? Distrito Federal. No território federal, se for criado um território federal, a União vai atuar juntamente com os municípios que eventualmente lá existem. O território federal pode ter município ou não, dependendo do local em que a União cria um território federal. Tá bom? Outro dado importante, no território federal não tem esse ente federativo que nós chamamos de Estado-membro. Por quê? Porque a União desmembrou aquele pedacinho e separou do Estado-membro. E, por último, outra figura anômala é o Distrito Estadual. No Distrito Estadual, a União vai dividir a bola com um Estado-membro e não tem município lá. Não tem município lá. É o caso, nós temos um Distrito Estadual no Brasil que é Fernando de Noronha. Ressalto que a União ela está em todo canto. Ela é um ente federativo, mas com alcance nacional. Ela vai estar em qualquer Estado-membro da Federação Brasileira, em qualquer Estado, no Distrito Federal, no território federal e no Distrito Estadual. Tá bom? Em todos os espaços ela está presente. Ponto. Meus amigos, basicamente, nós estamos quase terminando. Nós vamos começar o próximo módulo na aula passada. Vou só falar de um artigo da Constituição que trata da língua oficial e dos símbolos nacionais. E a gente começa o próximo módulo na aula que vem. Meus amigos, vou pedir para vocês se lembram daquele Socrative, que é aquela ferramentazinha que eu uso? Socrative. Se vocês puderem entrar agora no Socrative, tá certo? Tem um exercício sobre essa matéria que eu tratei hoje com vocês. Socrative, você entra lá em Marcos Vinícius 2021, a sala lá. Você entra no login do estudante, tá certo? Socrative, login do estudante, tem Marcos Vinícius 2020. Eu vou pedir para vocês, tá certo? Para vocês fazerem, porque na aula que vem o Enzo vai começar a aula da gente resolvendo esses exercícios, tá bom? Esses exercícios. Vou pedir para vocês fazerem, tá certo? E na aula que vem a gente começa a próxima matéria, tá certo? Tem alguma pergunta, pessoal? Conseguiram entender isso aí? Professor, Professor,
Vai ficar. 3 perguntas aqui. Vai ficar. Primeiro, Pode falar. como é que a criação do território federal? É o Congresso Nacional que define? Pô, a gente vai ver essa matéria no módulo 3, mas a criação, o procedimento, ele está previsto no artigo 18, parágrafo 3º. Basicamente é o seguinte, faz-se um plebiscito, se o povo, se a população aprovar, aí o Congresso Nacional aprova uma lei, que é uma lei do tipo lei complementar, tá certo? Aprovando. Tem que ter tanto a aprovação popular como a aprovação do Congresso Nacional. Dupla aprovação, tá bom?